Meus irmãos, pega as vossas Bíblias e abra comigo no Salmo de números 37, verso de número 4. Aleluia. Salmo 37, verso de número 4. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? O tema é como agradar a Deus. Então pode falar para o seu irmão aí, como agradar a Deus. Fala para o seu irmão que está atrás de você, como agradar. Salmo 37, verso número 4, quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Algumas traduções está assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Amém? Aqui está como deleita-te, né? O deleita-te e o agradar-te são sinônimos dentro dessa tradução. Então vamos lá, vamos nos agradar? Vamos lá? Agrada-te. Vamos todos juntos? Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante, meu Pai amado, cada um de nós nos coloquemos diante do Senhor, meu Pai, como barro que somos, pedindo perdão dos nossos pecados e as nossas falhas, e que possamos, meu Pai querido, ouvir a tua doce palavra nessa noite, e que ela venha falar conosco, seja para nos exortar, meu Pai querido, seja para nos consolar, seja para trazer, meu Pai, alívio à nossa alma. Eu peço a Ti, meu Pai querido, que essa palavra possa fazer o que ela precisa fazer conforme o Teu querer e a Tua doce vontade. Cada vidinho que está presente nessa casa de oração, a cada um que está nos vendo através do site da igreja, e cada um que há de ouvir essa mensagem, meu Pai querido, nas gravações, independente de onde seja a mídia, eu peço a Ti que o Senhor venha, através do Seu Santo Espírito, operar um grande milagre e fazer uma grande obra, e que essa palavra entre no mais profundo da alma de cada um de nós, meu Pai querido, e produza o resultado para o qual vai ser enviado nesta noite. É que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Como agradar a Deus? Todos nós temos a plena consciência que nós, para agradarmos alguém que nós amamos ou precisamos, é necessário a gente demonstrar esse amor ou carinho com atitudes. Quem concorda comigo? Não adianta você falar não adianta você querer agradar uma pessoa, falar que agrada tal pessoa, ou a pessoa lhe agrada, se isso não reflete através de atitudes. É bem assim a relação entre pai e filhos, não é assim? O pai não adianta falar que ama o seu filho, não adianta falar que agrada o seu filho, se não demonstra atitudes para com o seu filho. Eu tenho tentado manter o sábado para a família, né? Ontem à noite a Lili saiu, as mulheres, né? A Lili, a Ana Clara e minha cunhada saiu para um canto, e eu, os meninos, nós fomos para outro, né? E fomos no shopping. Aí o Isaaczinho queria no Burger Love, ele falou. Era Burger Loves, né? Ele falou Burger Love. E aí fomos, aí tomamos lanche junto, depois andamos um pouco no shopping, comprei um fone de ouvido lá pro Luquinhas. E aí quando o Luquinhas abriu a carteira, ele estava cheio de dinheiro, eu perguntei de onde vinha o dinheiro. Eu fiquei desconfiado, ele falou que era do troco do lanche da escola. Mas ele tinha quase 50 reais. E veja bem, aí eu comecei a fazer as contas. Bom, para ele sobra 50 centavos por dia. Ele está uns bons dias guardando então. Aí eu apertei ele, falou: não, papai, é quando eu encontro a moeda do senhor, eu pergunto para a mamãe se pode. Aí pode, aí juntei. Mas cadê as moedas? Não, eu junto um monte de moeda e minha vovó pega e troca para mim tudo em dinheiro. Falei, tá bom, vai. Aí depois fomos
tomamos sorvete junto, passeamos no shopping e fomos para casa. Então eu tenho que demonstrar aos meus pequenos o quanto eu os amo e como eu quero agradá-los através das atitudes, né? E isso falta muitas vezes a nós. A nossa vida corrida é um negócio complicadíssimo. A gente às vezes deixa isso muito de lado, né? A gente fica preocupado com os afazeres, tanto no nosso trabalho, quanto na nossa casa, quanto até às vezes na própria igreja, e se esquecemos do nosso lar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu demonstro o quanto eu amo meus filhos com as atitudes, ok? É a mesma coisa a pessoa que quer agradar o seu patrão. Quando quer agradar o seu patrão, vai trabalhar em afinco e vai produzir muito para que o patrão fique feliz. É importante isso. E vice-versa também. O patrão tem que reconhecer também os seus funcionários. É uma relação de um agradar o outro. Amém? Não é só de um lado, não é uma posição unilateral. Então é dos dois lados. Então ambos têm que se agradar para que tenha uma harmonia dentro do seu trabalho, mas é importante um agradar ao outro e com atitude. Não adianta falar que você quer agradar o seu funcionário se você não der uma recompensa financeira, um local melhor para se trabalhar e assim por diante. Então, e não adianta falar que você também quer agradar o seu patrão se você falta todo dia, não tem compromisso com nada. Também a relação dos filhos com os pais também. A palavra fala que para prolongar os dias nossos aqui na terra é necessário nós honrarmos pais e mães. Mas infelizmente hoje o que a gente menos vê são filhos respeitando os pais e honrando os pais. Filhos que lembram dos pais a cada 6 meses que faz uma ligação. E não é desse jeito que funciona. Se eu quero honrar os meus pais e agradar os meus pais, eu tenho que me fazer presente na vida dos meus pais. Ah, pastor, mas que moram muito longe. Mas tudo bem, hoje, com o advento da internet, nós conseguimos ter contato com essa pessoa todo dia. Hoje temos vários meios de comunicação para isso, não é? Então não veja bem, não tem argumento nenhum a pessoa falar que não fala com seus pais há tanto tempo, ou não tem contato nenhum porque mora longe. Isso não funciona. Não adianta falar que ama, aí fica aquele caso, né? Os casos da vida, no leito de morte, ou quando já está no velório, aquele filho chorando às mínguas e se pranteando, falando que ama, mas fazia 3 anos que esse filho não falava com a mãe ou com o pai. Então é fácil, meus queridos, a gente falar que nós amamos uma pessoa, queremos agradar tal pessoa, mas as atitudes que vão dizer se eu agrado ou não aquela pessoa. Vocês concordam comigo? Agora eu faço uma pergunta para vocês: quem é a principal pessoa que nós devemos agradar? Deus. Fala para o seu irmão, Deus. Fala para o irmão que está na sua frente, Deus. Para mim. Agora deu certo, hein? É Deus. A principal pessoa que nós precisamos agradar, em primeiro lugar na nossa existência, se chama Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa que nós devemos ter um contato direto. Essa pessoa que nós devemos adorar e glorificar no nome dele em todo o tempo. E não pode ser só de palavras, tem que ser com atitudes. Não adianta falar no meio do louvor maravilhoso que adora ele, que o adora, que glorifica ele, que está pronto para estar na batalha com ele, que pode contar comigo e assim por diante. Infelizmente, os louvores são um momento de hipocrisia pura para muitas pessoas. Porque fala uma coisa, mas não vive aquilo que prega, não vive aquilo que canta. E eu falo de todo mundo, de todos nós. Porque se a gente for analisar as letras dos louvores, tirando as suas exceções, né? Mas a grande maioria são letras maravilhosas. São letras onde fala para nós não renunciarmos, para acreditarmos em Deus, confiarmos nele, que nós saltaremos muralhas, que nós venceremos, que Deus é conosco, Deus do universo e assim por diante. Então a gente fala com os nossos lábios algo que vai agradar a Deus, mas será que na nossa vida tem sido um ato de louvor e de agrado a Deus? Será que eu e você, a nossa vida, a nossa existência, as nossas atitudes
tem confirmado aquilo que nós falamos com os nossos lábios? Ou será que a gente está falhando nisso? Então, no dia de hoje, eu quero falar para os irmãos. Poderia ser muitos e muitos subtemas dessa mensagem, ou muitos passos, mas eu separei 5 passos que devemos fazer para agradar a Deus. Quem quer saber nessa noite aqui? É importante isso. Que a gente sabe a fórmula certa para agradar uma mulher. Sabe ou não sabe? Fale que a ama todo dia, o dia inteiro. Que ela está linda e que à noite vai para o shopping para jantar junto e comprar uma joia. Fale para a mulher que ela é a principal pessoa do universo a qual ele reverencia. Primeiro é Deus. Homem sabe como agradar a mulher. E mulher sabe como agradar o homem. É que muitas vezes a gente não pratica aquilo que nós sabemos. Assim é com Deus. Muitas vezes nós sabemos como agradar a Deus. E a gente não faz. Ou às vezes eu não sei como agradar a Deus. Então hoje é a oportunidade que eu tenho, que você tem, de descobrir como nós devemos agradar a Deus e o que faz com que Deus se agrade de nós. Amém? Vamos lá. Hebreus, nós vamos percorrer a Bíblia. Os irmãos que não conseguirem abrir a Bíblia, preste atenção no telão. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Quem está compreendendo a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Os irmãos que estão em casa, se acompanhem conosco, ok? Hebreus 11, verso de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu agrado a Deus, primeiro, pelo fato de reconhecer a sua existência. E como reconheço a existência de Deus? Pela palavra de Deus, é um dos caminhos, mas não é o principal caminho. O principal caminho que eu tenho à minha volta, que demonstra que tem um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós, é a criação. A criação manifesta a glória de Deus, diz o salmista. Quando a gente olha para o ecossistema, quando a gente olha para os microecossistemas, pelos habitats de muitos animais, como que funciona, como é extremamente perfeito, a gente sabe que tem um Deus criador de tudo, que controla tudo aquilo. É impossível a gente olhar para a natureza e falar, não, isso foi obra do acaso. É impossível. O ateu tem que ter mais fé no ateísmo do que nós em Cristo e Deus. Sabia disso? Porque dentro da teoria da evolução de Darwin, nós fomos evoluindo. Isso quer dizer, meus queridos, que em parte da história do ser humano, nós fomos uma barata. Então quando você está pisando em alguma barata, você está matando alguma tia sua. Tio bem distante, né? Uma coisa que não tem muito nexo. Eu, certa vez, conversando com um amigo ateu, e respeito, né? A gente tem que sempre respeitar. E ele falando sobre a teoria de Darwin, né? E falando o porquê que ele acreditava naquilo e assim por diante. E aí eu fui fazendo algumas perguntas e por final eu fiz essa pergunta. Quer dizer então que alguma parte da evolução do ser humano nós fomos uma barata? Fomos. Falei, então a gente está matando um monte de parente nosso? Aí ele deu risada, né? A existência, a criação revela o Deus que nós criamos.
O universo revela que existe um Deus que controla tudo nos mínimos detalhes. O planeta Terra está localizado exatamente onde deveria ser localizado. Se ele estivesse 5 graus para frente, para próximo do Sol, ele seria tão quente que não haveria vida. Se ele estivesse 5 graus para trás do Sol, não haveria vida na Terra, pois seria um país extremamente gelado. Então nós estamos exatamente na angulação e no local correto para que houvesse vida num planeta. E aí nós podemos ficar a noite inteira falando aqui de evidências claras que existe um Deus que controla tudo isso. Um Deus todo-poderoso, que não fez nada do acaso. Eu e você não somos acaso do universo. Nós somos obras da mão de um Deus todo-poderoso. É isso que a gente tem que crer. Eu creio. Se não houver Bíblia, meu irmão, se não houvesse Bíblia, só a natureza já demonstraria que tem um Deus todo-poderoso, cuidadoso, um Deus que é extremamente perfeito, que cuida de nós. Um Deus que produz uma natureza belíssima. Você pega os mares, as praias, as florestas. É lindo. É maravilhoso. E às vezes no meio daquela floresta toda verde, tem uma flor bem linda na copa de árvores. Demonstra o quanto o nosso Deus é detalhista, quanto o nosso Deus é perfeito. Aquele que, para agradar a Deus, ele tem que confiar que Deus existe. Então, se eu quero agradar a Deus, o primeiro passo é crer que Ele existe e o nosso Deus existe. Segundo, conforme está aqui em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O que quer dizer ser galardoado? Galardão significa recompensa e honra. Então, que aqueles que se achegam até o Senhor têm que crer que Ele existe e crer que Ele recompensa e honra a quem Ele ama. A gente tem que ter essa consciência que o nosso Deus é um Deus bom. É isso que ele está falando, o autor aqui. Que é um Deus bom, não é o estereótipo desses deuses carrascos, que está pronto a fulminar. Não é esse Deus do grupo islâmico, que nessa semana, na cidade onde eles invadiram e tomaram conta, cidade de Palmira, na Síria, eles mataram mais de 400 pessoas, na sua grande maioria crianças e mulheres. Nesses últimos meses eles mataram milhares de pessoas. Eles falaram, até eu vi um vídeo hoje, que um deles falando assim, que assim como vocês gostam de vida, nós amamos a morte. Então eles degolam pessoas, eles dão tiro em rosto de crianças, e o Deus dele aprova isso. É um Deus que não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que você serve, porque o Deus que nós servimos, Ele recompensa e honra quem Ele ama. Então tem o estereótipo de Deus, um Deus de amor. Mas pastor, se o Deus é um Deus de amor, por que Ele permite tudo isso acontecer? Porque essas pessoas se desviaram desse Deus de amor e foram entregues ao seu bel prazer, foram entregues pelas suas próprias concupiscências da carne, diz a palavra de Deus. Então vão recolher também o fruto de tudo isso. Então, para agradar a Deus, meus queridos, primeiro eu preciso reconhecer o teu senhorio, que Ele é um Deus todo-poderoso e que Ele é um Deus bom. Você pode falar para o seu irmão que o nosso Deus é um Deus bom? É um Deus bom. Apesar de você passar e nós passarmos por luta, Deus continua sendo bom nos momentos difíceis da nossa vida, pois Ele é um Deus bom. Amém? Segundo passo, abra comigo 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Segundo passo para nós agradarmos a Deus. 2 Crônicas 7, verso de número 14, que diz assim:
E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem falou isso? Deus. Para Salomão. Salomão termina o grande templo, ele chega, fala: Salomão, eu agrado disso. Meus sacrifícios serão feitos aí dentro desta casa de oração que eu se faço presente. Mas tem um detalhe: esse povo é ingrato, esse povo não tem seguido os mandamentos. Mas se esse povo se humilhar e orar e buscar na minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo passo para nós agradarmos ao Senhor se chama arrependimento. Nós tivemos um seminário aqui nessa igreja sobre arrependei-vos. E qual o significado de arrependimento na Bíblia? Significa mudança de atitude em relação ao pecado. É se arrepender dos nossos maus caminhos. É nos arrependermos daquilo que fere o meu irmão, que fere o meu corpo, que fere a minha carne, que fere a minha comunhão com Deus. É se arrepender. É um arrependimento uma vez na vida? Não, é um arrependimento diário, todos os dias. A palavra do Senhor está nos falando aqui. Se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor e convertermos os nossos maus caminhos, nós devemos nos colocar no nosso lugar perante Deus. Que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Não pode o barro falar pro oleiro: ó, me faz como eu quero. Me molda da maneira que eu desejo. Barro não tem o que falar, a não ser confiar no oleiro. Para isso nós devemos nos arrepender da nossa soberba na nossa alma. Nós somos muitas vezes soberbos perante Deus. Senhor, a situação é essa, faça desse jeito, porque se for ao contrário, eu não quero saber mais do Senhor. Essa situação é grave, essa situação na minha vida é assim, e eu quero que o Senhor resolva desse jeito. E aí vem o pregador falar que nós devemos usar autoridade perante Deus e pôr o dedo em riste no rosto de Deus e falar que nós profetizamos e nós somos servos e nós exigimos. Meu irmão, a gente não exige nada. Vamos nos colocar no nosso devido lugar perante Deus, Criador dos céus e da terra. Olha para nós com um olhar de amor, mas a gente não pode perder o temor a Deus. Tem pessoas que perderam todo o temor a Deus já. Não é ter medo de Deus, é ter temor a Deus. Mateus 3:8, Jesus chega para os escribas e fariseus e fala o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele não pode só ser da boca para fora ou só num quarto fechado, porque você já falou para Deus e está arrependido, não. O arrependimento, ele tem que vir com frutos de arrependimento. Se você mentia, não mente mais. Então a sua atitude de verdade vai demonstrar para o mundo que você mudou. A pessoa que roubava: estou arrependido porque eu roubei. Mas se a pessoa realmente está arrependido, ele vai se entregar para quem tiver que se entregar para pagar a pena prevista na lei da onde a pessoa reside, porque isso é justo. Uma pessoa que professa o evangelho deturpadamente para o seu próprio benefício, ele pode se arrepender? Pode se arrepender dos seus maus caminhos, mas o fruto de arrependimento, isso é falar para o povo que ele estava errando, é falar para o povo que o caminho que ele estava falando para as pessoas era um caminho errado. Isso é fruto de arrependimento. Amém, meus irmãos? Fruto de arrependimento. E sem arrependimento diário, meus irmãos, ninguém verá a Deus. A
primeira mensagem do Senhor, a primeira mensagem do Evangelho, das boas novas, foi com João Batista, aonde ele chegou e falou: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Professai os vossos pecados. Arrependimento todos os dias. É impossível a pessoa querer agradar a Deus e não se arrepender dos seus maus caminhos. Errar, todos nós erramos. Continuar num mundo de erro e consciência que aquilo que eles estão fazendo é errado, mas a gente continuamos no erro, isso se torna iniquidade perante Deus. E pagamos um alto preço com isso. Amém? Então, para agradar a Deus, nós precisamos nos arrepender. Terceiro passo. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo de número 4. Quem está compreendendo, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6. Filipenses 4, verso de número 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Ah, pastor, mas Deus já sabe o que eu preciso. Sim, a palavra nos fala que antes que a palavra chegue nos nossos lábios, Ele já sabe o que nós iremos falar. Mas ter uma vida com Deus é uma vida de nós clamarmos a Ele, de pedirmos a Ele acerca da nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam através da oração. Ter uma vida de oração. Pastor, mas como eu devo orar? Aí você pode falar, mas pastor, o senhor fala tanto de oração há tanto tempo, mas eu tenho que falar sempre, meus queridos. Infelizmente eu acho chato eu ser repetitivo, mas às vezes eu tenho que ser repetitivo. Porque às vezes os frutos que eu vejo não condiz com aquilo que eu estou ministrando. Vida de oração com Deus. Evangelista Moody, evangelista que viveu muitos anos atrás nos Estados Unidos. Quando perguntado para ele se ele tinha uma vida de oração, ele falou: olha, não oro mais do que 10 minutos, porém não me lembro de passar 10 minutos sem orar. Porque a vida dele é uma vida de oração. E essa oração, ela tem que ser como diante de Deus? Essa oração tem que ser espontânea, com o coração limpo e com as palavras como nós falamos com um grande amigo. Como você fala com um grande amigo? Ô irmão, você está bem? Eu sou assim. Ô Senhor Jesus, eu sei que está tudo bem aí, mas aqui não está nada bem. A gente não precisa ficar procurando palavras lindas e bonitas no nosso dicionário, no nosso vocábulo, para querer se achegar diante de Deus. Fale com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Fale com Deus. Aquele jovem que está saindo do mundo tortuoso do mundo, só fala em gíria. Como tem que ser a oração dele? Na gíria. Se ele querer falar bonito, não vai dar certo. Fala na gíria com Deus, porque o Deus Todo-Poderoso sabe o intento do seu coração. Não precisa fazer nenhum curso intensivo para orar. Amém? Não precisa fazer curso intensivo para orar. Não, eu tenho que fazer um curso agora de oratória, de retórica, de língua portuguesa, para não falhar em nada na oração. As vírgulas, os pingos, nos is, as reticências, tem que ser tudo perfeito para que Deus possa ouvir a minha oração. E às vezes pode ser uma oração linda, que Deus nem está ouvindo. E às vezes uma oração que não passa de choro, oração que não passa de lágrimas. E para Deus é uma grande redação, é uma grande história. É sinceridade na oração.
é sinceridade perante Deus. Senhor, eu errei. Não foi meu irmão, eu errei. Essa oração, Senhor, está certo que eu errei, mas fulano errou mais do que eu. Está certo que eu estou errado nisso, mas eu só errei nisso porque fulano fez isso. Nós sempre queremos justificar o nosso ato com o erro dos outros. Isso na oração não funciona, meus irmãos. Porque Deus conhece o nosso intento. Dobra o joelho e fala, Senhor, estou morrendo de inveja de fulano. Por que é tão difícil a gente falar isso para Deus? O que é se fazer de uma outra pessoa ali, Senhor, fulano ganhou o carro, não que esteja com inveja, mas eu quero um carro também. Está vendo, Senhor, aquele fulano que não tem compromisso nenhum contigo, olha que ele conseguiu aquele emprego maravilhoso, naquela vaga que eu queria. É inveja. É inveja. Dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa pela minha inveja. Assim como eu sou filho, ele é filho do Senhor também. O Senhor tem os seus caminhos, os seus propósitos. Me perdoa, tire de mim, arranca de mim essa inveja santa. Não tem inveja santa. Amém? Tudo tem que ser conhecido perante o nosso Pai Celestial que está no céu. Quarto passo. Abra comigo em Mateus, capítulo número 6, 33. Diz assim, quarto passo para nós agradarmos a Deus. Mateus 6, 33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A tradução correta seria, mas buscai primeiro o reino de Deus com a sua justiça, pois o reino de Deus é um reino justo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu quero agradar a Deus, meus irmãos, é necessário eu buscar esse reino de Deus. Esse reino não é um reino que nós podemos ver aos olhos físicos, ok? A Nova Jerusalém não está logo ali. Não é um local que nós podemos ir, nossa, ruas de ouro, que maravilha, não. O reino de Deus, cuja sua cidade se chama Nova Jerusalém, está no céu, sendo ataviada para a sua noiva igreja. O reino de Deus, conforme em Romanos, está em Romanos 14, 17. Abra lá comigo. Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para nós agradarmos a Deus é necessário a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse reino de paz, nós somos agentes da paz, sabia disso? Que eu e você nós somos agentes da paz, que nós temos, Deus nos deu o ministério da reconciliação, que através da tua vida, Deus pode usar a tua vida para conciliar homens e mulheres dentro de relacionamentos. Deus vai usar a tua vida para abençoar famílias, na condução de filhos para com seus pais, na comunhão entre eles. Nós somos agentes da paz, não podemos ser agentes de guerra. Se eu tenho que buscar esse reino de primeiro lugar, esse reino de paz, eu tenho que ser agente da paz. Esse reino é um reino de justiça, é ser justo. Para agradar a Deus eu tenho que ser justo. E o parâmetro de justiça não é muitas vezes o meu parâmetro que eu acho ser justo. Às vezes o que eu acho que é justo não é justo para você. Você já se colocou em alguma posição, já viveu alguma situação onde a pessoa fala, eu estou fazendo isso porque é justo. Você fala, não, isso não é justo.
Quem já aconteceu isso? Acontece, né? Não, eu estou fazendo isso porque é justo. Não. O parâmetro de justiça está aqui na palavra de Deus. E um dos alicerces do justo de Deus é dar a outra face. É perdoar aquele que nos persegue. Será que nós fazemos isso? Será que nós somos justos a este ponto? Da pessoa nos maldizer e a gente bem dizer essa pessoa? Tem um vídeo que o Décio postou no WhatsApp da igreja, de um padre falando. Quem viu o vídeo? Vocês não viram o vídeo? Alguém viu o vídeo, né? O vídeo conta o padre falando um relato após o episódio que aconteceu. E ele emocionado falando que ele estava no trânsito, passou um motoboy e meteu o pé no retrovisor do carro dele. É que os irmãos não desconfiaram que era padre, né? Era padre. E aí, mais pra frente, ele foi quebrar outro retrovisor de um carro e ele caiu no chão. E o carro da frente foi embora. E esse padre passou bem do lado do carro. Ah, meu irmão, eu não sei se eu teria a atitude que esse homem teve. Veja bem, o cara meteu o pé no seu retrovisor do seu carro. Irmão Rogério, imagina. E deu uma risada. Hein, Bruninho? Hein, Ney? Imagina. Aí você tem a oportunidade de virar 50 centímetros para a esquerda e passar por cima. Mas aí esse padre não estava fardado, não estava com as indumentárias de padre, né? Ele para o carro e fala: meu filho, você está em paz? Por que você não está em paz? E ele ficou com o olhão arregalado, né? Calma, o que está acontecendo na sua vida? Ele: não, eu estou revoltado com a vida. Minha filha está doente. E eu fui pedir um dinheiro para o meu patrão para comprar o remédio e ele não quis me dar. Por isso que eu estou revoltado. Ele falou: não, calma. Qual é o remédio? É tal remédio. Pô, tá aqui, não tem problema. Tá aqui a farmácia, eu vou comprar o remédio para você. E aí quando ele foi comprar o remédio, o homem começou a chorar, né? Chorar. E aí ele falou que ele tinha feito a seguinte oração para Deus: que Deus, se porventura o patrão dele não desse dinheiro, que Deus enviasse um anjo para comprar o remédio da filha. E aí o padre começa a chorar, né, em prantos, e falar que esse ato de amor, Deus usou ele como um anjo. Que lindo, né? Ele foi justo perante o evangelho de Jesus. Não é? Meus irmãos, esse reino é um reino justo. É um reino onde nós temos que demonstrar a nossa diferença do mundo. Ah, meu irmão, o nego pisou no nosso dedão, a gente já vai para cima falando qual é que é da pessoa. Fulano pisou uma vírgula conosco, a gente já levanta e já quer tomar satisfação que nós somos crentes, mas não somos tontos. Olha, irmão, nós temos que se converter. É conversão. Se nós queremos agradar a Deus, os meios são outros, os caminhos são outros. Nós vamos constranger as pessoas com o amor que exala da nossa vida. Não é com a autojustiça perante a sociedade. Isso para ser justo. Ir lá e falar um monte pro motoqueiro, enfiar o pé na orelha do motoqueiro e quebrar a moto inteira e falar que Deus deu força como deu a Sansão naquela hora. Não. Esse reino é um reino de alegria no Espírito Santo de Deus. Sabe que alegria é essa? É a alegria quando tudo deu errado, você está sorrindo falando: Deus é bom. Sabe aquele dia que deu tudo errado, você acordou atrasado,
Saiu com o carro, os dois pneus do seu carro furou. Você teve que pegar um ônibus, ia chegar mais atrasado e o ônibus quebra no meio do caminho. Você chega no seu emprego e não é aquele dia do patrão, o patrão te manda embora e você chega em... Meu irmão, sabe aquele dia que... Os dias, aqueles momentos onde tudo dá errado, ainda você olha para o céu e fala: Senhor, obrigado por tudo, que o Senhor está no controle de tudo. Essa é a alegria no Espírito Santo. É uma alegria que para os outros se torna uma loucura. Já chegaram para mim: poxa, nessa situação ainda você está feliz? Sim, feliz, pois eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele é um Deus todo-poderoso que me alegra no meio das adversidades. Não é errado ficar triste, não estou falando isso. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está chateado, as notícias, o dia mal chega até a nossa porta, é normal, mas a gente não tem uma vida de tristeza. São momentos. A maior parte do nosso momento tem que ser um momento de alegria perante Deus, pelo fato de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de estar presente numa casa de oração, de ter uma congregação para adorar a Deus. Será que nós agradamos a Deus realmente? Será que a gente tem sido testemunha dele nos momentos difíceis da nossa vida? Ou você já falou para Deus: é o seguinte, se acontecer isso, Deus, também não vou mais para a igreja, não compartilho mais com os irmãos na escola bíblica dominical, e nem vou no culto à noite, porque não dá. Só foi caminhar com Cristo, tudo aconteceu errado na minha vida. Que amor é esse? Que testemunho de alegria no Espírito é este? Servir a Deus é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para todo sempre, por toda a eternidade. Eu não posso servir a Deus porque Ele tem algo em troca para me dar. Eu tenho que servir a Deus porque eu amo. Amém? Coloco o reino de Deus em primeiro lugar quando as prioridades da minha vida é o Senhor Jesus. Quando as prioridades da minha vida é o reino. A Lili sabe disso. André, vamos em tal lugar, tal dia. Não dá, porque eu tenho um culto agendado, eu tenho visita agendada, eu tenho tal agendado. Ah, mas é fulano que não vou. Não vou. Como sabe disso? Reunião com meus sócios é assim também. Ah, pode ser não, terça-noite não dá. Terça-noite tem um culto na igreja. Eu não vou nem pregar, mas eu tenho que estar lá no culto. Mas ainda tem que não dá. Hoje não dá. E eles sabem que não dá, então eles não falam mais. Porque meu compromisso é com Deus. Colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida também tem tudo a ver com o nosso compromisso com a igreja do Senhor. A gente elenca assim um monte de coisa. E lá embaixo, se der eu vou. Eu vou em tal lugar, em tal lugar. Ah, não vai dar. O dia está chuvoso. Não, tá bom. Tô com alguma dorzinha? Não, nenhuma dor. Hoje vai passar algum programa legal na TV? Também não vai, então não vamos para a igreja. Se algum dos tópicos acima for favorável a não ir na igreja, não vai. Ah, não tem problema, tem muito problema. Tem muito problema. Meus queridos, faltar um domingo à noite só tem que ser em caso de vida ou morte. Eu não entendo isso. Não pode faltar em culto, ainda mais no culto da família, um culto à noite. Como eu falo que quero agradar a Deus, se eu falto por faltar? E aí? E aí, meus irmãos? Na hora que o calo aperta, dobra o joelho e fala: Deus, eu te amo. É mentira, é mentira. É mentira. Mentira. Mentira, é mentira. Nós tivemos hoje um monte de gente que faltou porque foi na festa. Você acha que Deus está se agradando disso? Meu irmão, o dia que Deus pegar, como tiver que pegar, eu não quero estar perto para ver. Se eu estou chateado, imagina o Deus que nós servimos. Nada pode, meus queridos, nos colocar na frente de Deus. Nada. Nada e ninguém. Porque eu sei, um dia que eu falto aqui, é um dia que Satanás ganhou a batalha.
Porque eu sei que a comunhão entre os santos aqui tem um poder celestial, pois a porta dos infernos não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não tem problema nenhum, meus queridos, a gente viajar, passear, não tem problema nenhum. Eu até oriento. Ah, pastor, eu vou viajar. Vai mesmo, tem que ir com a família. Mas o que me deixa perplexo é o relaxo. O que me deixa perplexo é a falta de consideração com Deus. Isso é uma coisa que não entra. Ah, pastor, é a família que vem me visitar. Traz a família para a igreja. Quantas vezes eu falei, não vai dar, não consigo ir. Ah, mas é porque fulano, André, tem que ir ver a família. Pô, eu vou antes, mas tal hora eu tenho que ir embora. Quem quer agradar a Deus mesmo? É hipocrisia falar que ama a Deus, se esses princípios não estão na vida da pessoa. É hipocrisia, meus irmãos. É mentira. É mentira. A gente tem tempo para tudo, mas menos para vir na igreja orar, ou para orar no nosso lar. Não tem. Amém? Mateus, quinto passo. Mateus 22, do verso 24 ao verso de número 40. Perdão, vamos do verso 34, ok? Mateus 34 ao verso de número 40, que diz assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Verso 37, Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quinto passo, para eu agradar a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Não pelo que Ele pode fazer por mim, mas por quem Ele é. É sem barganha. Senhor, eu sirvo ao Senhor se o Senhor curar o meu filho. Eu sirvo ao Senhor se o Senhor fizer tal coisa para mim. Eu sirvo ao Senhor se minha empresa ir bem. Eu sirvo ao Senhor. É uma troca com Deus. Deus, meu irmão, não precisa de nada. Ele é dono do ouro e da prata, de tudo que há no universo. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo amar a Deus. É renunciar à sua própria vida por amor a Deus. Mas não renuncia mais nem um falatório de um irmão que falou torto para a gente, já não querer mais seguir a Jesus. De um pastor que foi safado, que fez umas coisas erradas e enganou, se fosse por isso eu estava longe muito tempo dos caminhos do Senhor. Amar a Deus. Você sabe o que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Eu amo, mas não ama. Não ama. Não estou falando que não ama. Está em processo de querer amar. Está um carinho, mas amor não ama. Amar a Deus. E demonstramos esse amor a Deus no próximo mandamento do Senhor: amarás o próximo como a ti mesmo. A gente é confrontado sempre com o Espírito Santo, né? Toda vez, quando você está sensível à voz de Deus, Deus fala com a gente. E na sexta, eu estou morando num lugar, meu irmão, que tem uma tentação do meu lado. Não é vizinha, não é nada disso, que graças a Deus, não é isso. É uma padaria que tem um bendito de um... Não, lá não tem funk, graças a Deus. Um bendito de um calzone. Quem conhece calzone aqui, meu irmão? Os irmãos que já tiveram com o pastor, compartilham com os calzone aí, né? E eu fui e falei: pô, já gastei muito, mas tem que comer um calzone. Eu comprei um calzone e comprei um outro lanchinho, assim, para complementar a renda, né, irmão? Com a família. A irmã Elisa, eu estou chegando no prédio, na portaria. Quando eu olho para dentro da portaria, não. Deus fala assim: dá os pãozinhos
o porteiro. Aí eu falei, não é Deus, não é Deus, não é Deus, não é Deus. Senhor, mas só o calzone não vai dar, tem que ter os pãozinhos recheados com presunto, mortandela. Aí eu fui lá, entreguei. Ô, seu André, muito obrigado, Deus abençoe. Eu falei, amém. Amém, amém. Deveria estar com muita fome pedindo, Deus, eu vou passar a noite inteira aqui sem comer nada, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Não é amar assim, o que sobrou é para o meu próximo. É o melhor. É amar o nosso próximo, nosso semelhante, como a nós mesmos, no nosso bem-querer. Isso é um segredo espiritual para ter uma vida agradável perante Deus. É pensar no outro, é ter compaixão do outro. É ter compaixão. É se colocar no lugar da pessoa. É saber, é difícil isso. É difícil muitas vezes a pessoa compreender isso. E na época de crise isso aflora ainda mais, né? E época de crise tem que economizar. Aí não posso ajudar mais ninguém. Agora sou eu e o meu lar em minha casa. Agora nem os trocados no farol eu posso dar, porque a gente tem que economizar. Aí retém tudo, meu irmão. Aí não ajuda mais ninguém. Aí vira uma tribulação a vida da pessoa que retém. Ah, é uma época de crise, não posso mais ofertar nem dizimar, porque vai faltar. Deus há de florescer e prosperar no momento da crise os fiéis a Ele, aquele que agrada a Ele. Pensa nisso. Porque eu não vivo pela fé, ou fazer uma conta de poupança rechonchuda para que minha vida seja abastada. Não, meu irmão, é o pão nosso de cada dia. Tenha o discernimento em quem ajudar, porque às vezes a pessoa está na prova e Deus fala, opa, não deixa passar fome, mas segura aí. Agora quando o Espírito Santo falar contigo, ajuda tal pessoa, sabe o que é? É tirar nosso próprio vestimenta e dar para aquela pessoa. É isso que é amar o próximo como a nós mesmos. É saber que fulano perdeu um pai, perdeu um parente, perdeu um filho, é estar junto com a pessoa, chorando e pranteando junto com ela, é se colocar na posição, é se colocar, é compaixão, com o coração, juntos. Será que a gente agrada a Deus realmente? Ou será que a gente está vivendo o nosso próprio mundinho? É eu e pode ser que meu filho e minha esposa, mas é mais eu. Se eu estou bem com a barriga cheia, os porteiros que passam fome a noite inteira. A gente não pensa. Claro, esses dias eu ando abatido e triste pela situação da minha mãe, né? Terça-feira ela vai passar na consulta para ver quais os procedimentos. Mas eu me recuso a ficar triste com Deus. Sabe por quê? Porque existem milhares de pessoinhas que já perderam a sua mãe de formas terríveis já. Estão perdendo no dia de hoje. E Deus ainda tem sido muito bom comigo. E Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem sido muito bom com a tua vida. O teu problema não é nada perto daqueles que estão morrendo lá na Síria. De pais e mães que perderam filhos do tamanho da Ana Clara, degolados. Deus ainda tem sido misericordioso para conosco. Deus tem sido bom para conosco. Amém? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 15 a 17. Hoje tem acontecido Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Um êxodo de pastores que têm abandonado a fé, ministros e evangelistas que têm desanimado e estão sendo abatidos na caminhada.
Quem faz obra de rua, como nós fazemos, que vai conosco, sabe o que eu estou falando. De encontrar evangelistas, ex-evangelistas, ex-pastores, ex-missionários na Cracolândia. Pastores que já foram pastores meus, que abandonaram a fé. Só que para agradar a Deus, meus irmãos, eu não posso abandonar a minha fé. Eu não posso abandonar o pastoreio. E para essas pessoas que têm esse chamado de Deus, os líderes de ministérios aqui na igreja, você que lidera um povo que chega em casa, você está perdendo cada dia mais cabelo, ou seu cabelo está ficando um pouco mais branco, né? Olha lá o Alex. Antes de assumir tinha o cabelo pretinho, olha lá. Pastor, então, pô. Vejamos o que o Senhor fala para nós. João 21, de 15 a 17, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro e outros discípulos. Jesus, ele é crucificado. Depois ele aparece para os seus e fica alguns dias sem aparecer. E Pedro toma a decisão de voltar a pescar. Vamos voltar a pescar. Jesus voltou, mas não aconteceu nada. Então é melhor eu voltar a pescar. Ele e os seus amigos, e foram pescar, e a noite inteira não pegaram nada. E pela manhã eles olham ao longe e um homem fala: Olha, pela minha palavra, jogue a rede agora. E quando eles jogaram a rede, no final do turno, eles pegaram tanto peixe, diz a palavra que quase o barco foi a pique. E quando eles chegaram na areia, tinha uma brasa com peixe em cima. E ali, quando eles chegam mais perto, eles encontram Jesus. E aquela alegria. E é nessa situação que Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? E amor no grego, no original, tem algumas distinções. Os dois amas-me é agapou, que quer dizer o amor como Deus. Pedro, você me ama como um Deus? Você me ama acima de todas as coisas? Amo. E o terceiro é: Pedro, eu sei das suas falhas. Se você não me ama como um Deus, você me ama como um amigo? O terceiro é o filéu. Você me ama, Pedro? E nas três perguntas que faz a Pedro, quando Pedro responde que ama, ele dá a mesma resposta: apacenta as minhas ovelhas. Filhos, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que pagar o preço do discipulado, de estar junto na caminhada com aqueles a qual o Senhor nos colocou no nosso caminho, a pagar o preço junto. É difícil, não é fácil. Você que está iniciando a liderança de algum ministério, alguma caminhada aí com muitas pessoas, um culto no lar que você está iniciando com algumas pessoas, já está começando um pastoreio. Às vezes não é no âmbito da igreja, às vezes é num trabalho, você é líder de alguma coisa, Deus te deu a incumbência de ser líder daquelas pessoas, e é difícil você liderar, e você está querendo desistir. Meu irmão, se eu e você queremos agradar a Deus, nós não podemos desistir,
Pois quando nós estamos apacentando as ovelhas, nós estamos agradando a Deus. E se nós falamos que o amamos, nós precisamos dar o nosso melhor na poemênica. É estar junto na hora da dificuldade. Aquele que tem um chamado de Deus, o pastoreio, tem que estar disposto a na madrugada e correr acudir uma ovelha que está passando por dificuldades. É orar por momentos difíceis que aquela pessoinha está passando e conviver junto. Ah, meus queridos, no pastorado você tem que levar às vezes a pessoa no hospital. Às vezes no pastorado você tem que ir no velório com a pessoa, você tem que acudir a pessoa dentro do lar dela. Por que fazemos isso? Porque nós amamos a Deus. Porque eu quero agradar a Deus. Então, pode ser que na caminhada você fale, Senhor, eu não quero isso para mim, porque é muita afronta, é muito desânimo, é tudo isso. É sim, é muita injustiça, é muita falta de consideração com o pastorado, com Deus, é tudo isso. Mas por que isso não pode nos abalar? Porque nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. É um ato de amor a Deus com as atitudes que eu tenho de fazer. Por isso que nós não podemos desistir. Você não pode desistir do ministério que Deus lhe deu. Porque desistir é pagar um alto preço perante a Deus. E hoje, nessa noite, Deus não está falando assim, somente para Pedro, mas está falando para André, tu me amas, Silas, tu me amas, Alex, tu me amas, Edu, tu me amas, Danilo, tu me amas, Ney, tu me amas. Se me amas, ajuda a apacentar as minhas ovelhas. Quem quer agradar a Deus aqui, meu irmão? Se coloque em pé nesse instante. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu convido a todos os irmãos que estão nos vendo através do site da igreja, que coloquem as vossas mãos no coração. Agradeço a Deus a todos que estão nos vendo. A todos que estão nos vendo. Você quer agradar a Deus mesmo? Você pode falar, Senhor, eis aqui a minha vida e eu quero agradar ao Senhor. Você pode falar isso? Fale com Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero agradar ao Senhor. Pois ele diz, o primeiro versículo que nós falamos nessa noite, agrada do Senhor teu Deus, ele satisfará o desejo do vosso coração. Se você tem algo dentro do coração que você sabe que vai ser bom para você, bom para sua família, bom para o reino, e você sabe que Deus está no negócio, meu irmão, agrada a Deus. Antes de querer agradar a família, a esposa, o esposo, os familiares, os amigos, os clientes, agrade a Deus. Agrade a Deus, meus queridos. Cumpra com esses passos e muitos outros passos que existem na palavra de Deus para se achegarmos diante dele. Pois se o Senhor achar graça na nossa vida, meu irmão, o milagre acontece, as portas se abrem, aquilo que parece impossível se torna possível, pois Ele é um Deus bom para conosco. Então nós devemos agradar a Ele, meus queridos. Não queira agradar a sua própria carne, não queira falar, mas isso é bom, eu não consigo me livrar disso. A minha carne quer muito isso, mas diga não para agradar a Deus. Diga não para agradar a Deus. O Espírito Santo, Ele quer ter uma comunhão plena conosco, uma amizade tremenda com a gente. Eu posso sentir a presença do Senhor no meio de nós. Aos irmãos que estão em casa também, receba essa paz do Senhor, essa alegria do Senhor. O Senhor está tratando com a nossa vida aqui nessa noite. O Senhor está tratando conosco. Comece a falar com Deus, fale com Deus. Eterno Deus amado Pai, eis aqui a tua igreja. A tua igreja reunida aqui nessa casa de oração e a tua igreja reunida em muitos lugares deste país, ouvindo essa doce palavra. Pai amado, nos perdoa dos nossos maus caminhos. Perdoa-nos, meu Pai querido, se nós temos feito algumas coisas que têm desagradado ao Senhor e não temos agradado a Ti. Perdoa se falta em nós, meu Pai, buscar o Teu reino em primeiro lugar. Se não temos buscado, meu Pai querido, o amor ao Senhor, um amor sincero contigo. Ah, Senhor, nos perdoa.
Perdoa-nos se falta em nós para agradar ao Senhor numa vida de oração, uma vida de fé, de reconhecer o teu senhorio. Pai, nos perdoa a nossa negligência muitas vezes para com a tua obra, por aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Peça perdão a Deus. Que nessa noite o Senhor possa se agradar de nós, meu Pai, pela sinceridade do nosso coração, da nossa oração. Agrada do teu povo, Senhor, e conceda-nos para a nossa vida o que tu tem de melhor. E muitas vezes o que tu tem de melhor para nós não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Visita a vidinha de cada um dos irmãos nessa noite. Visita a vidinha de cada irmão que está nos vendo através do site da igreja, e daqueles que ouvirão essa mensagem através de muitas mídias. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.